e Laurinha afirma ser amor de mulher e que Edu é sua razão de viver. Laurinha se sente aliviada depois de desabafar e pede à cunhada que não a julgue, pois é mulher de seu irmão. Isabel diz que jamais a julgaria, pois sabe que tem feito Betinho feliz na medida do possível. Também diz que entende que o amor é cego e que a ajudará, contando que seu irmão não seja magoado. Isabel afirma que com dinheiro não se brinca e que terão de conversar muito. Mariana diz estar bastante emocionada e que não consegue nem falar e que sempre quis ler esse filme. Ele começa a elogiar os elementos do filme. Ela comenta sobre os protagonistas e as juras de amor. Também questiona se, na vida real, o homem seria capaz de brincar com os sentimentos de uma mulher apenas por ganância. Renato afirma que é apenas coisa de cinema para comover as massas. Mariana diz entender como ela foi enganada, mas elogia a beleza de Renato. Também diz que a história só acontece por ela ser herdeira e afirma que ser pobre lhe dá um alívio. Renato começa a elogiá-la, afirmando que ela apenas se ficar ao seu lado e começam a se beijar. Armênia diz que Neiva é má. Gerson afirma que eles podem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Levá-la junto para a sucata para que assim possa levar Ingrid e ainda aceitar o convite de Moreira. Armênia elogia a ideia do filho. Jonas afirma que Isabel se aborrecerá se a vir fazendo afazeres domésticos. Ingrid diz que se entenderá com sua mãe. Alaide afirma que ele não está atrapalhando. Ingrid afirma que ele não é mordomo. Lena concorda e Alaide questiona o que ele é. Jonas observa Maria e Edu. A sucateira deixa claro que não dará certo morar na casa dele, pois não suporta Laurinha. Edu diz que reconhece que ela fez todo o possível para aturá-la, e Maria afirma que não esperará construir uma casa para casar. Edu diz que verão isso depois com calma e se despede. Ela questiona se ele não dará um beijo. Ele pede desculpas, a beija, se despede e se retira. Jonas continua observando. Maria avisa a mãe que chegou e afirma que está a fim de conversar. Neiva conta que Laurinha telefonou para fazer uma visita. Laurinha afirma que já são amigas. Neiva conta que ela veio convidá-las para um jantar em sua casa, para conhecer a família do noivo. A madame afirma que veio para conversar com Maria. Confessa que tiveram alguns desentendimentos por sua própria culpa. Laurinha pede que Maria a perdoe, alegando que elas têm muita coisa em comum e que é melhor se acertarem para não afetar a relação com Edu. Ela pede novamente que, após o casamento, Maria conceda o privilégio de morarem em sua casa para enchê-la de alegria e questiona se ela seria capaz de perdoá-la. Laurinha diz que tem estado tão nervosa desde o dia em que Edu teve a crise nervosa na inauguração da sucata, revelando que estão com grandes problemas financeiros. Também diz que elas não devem saber o que são dificuldades financeiras, já que Onofre os deixou bastante amparadas. Neiva diz que vieram de baixo e que sabe bem dessa situação. Laurinha diz que ela é capaz de entender o quanto dificuldades financeiras afetam uma mãe de família e conta também que tem de sustentar sua cunhada e sobrinha. Neiva a reconhece como a que vendeu perfume. Laurinha diz que teve a obrigação de ampará-las. Neiva diz que sempre ouviu falar dela desde quando Edu e Maria eram pequenas. A madame afirma que Edu é bastante trabalhador, mas que nasceu protegido e que não poderia contar com ele para ampará-la desse baque. Também afirma que a sucateira tem todas as razões do mundo para odiá-la e conta que foi um erro o negócio com Alberico. Neiva diz que sua filha puxou ao pai e que ninguém pode enganá-la. Laurinha diz que ficou bastante estressada após o negócio e que isso foi contra a união por achar que ela não tinha nível para estar ao lado de seu enteado. Ela diz que estava com raiva de uma mulher que foi mais forte do que ela. Maria questiona o porquê de ter mudado de ideia tão de repente. Laurinha diz que ficou totalmente cabisbaixa após ver que ela conseguia humilhá-la com uma simplicidade e afirma que falou com Edu e ele mesmo disse que a amava verdadeiramente e que tinha a obrigação de respeitar. Também diz que entrou na igreja e pediu muita luz e que foi Deus quem abriu seus olhos. Neiva diz que isso sabe bem, pois Deus é pai. Maria diz não estar acreditando que ela se converteu. Laurinha questiona se ela não seria capaz de perdoá-la, já que serão da mesma família, perguntando se não darão a honra de irem até o jantar. Maria diz que já mandou dinheiro e exige que caprichem na comida. Mariana diz que Renato é tudo o que sonhou na vida e rasga elogios para o amado. Guida questiona se ela não está exagerando, mas a iludida afirma que ele não conseguiria enfrentar essa situação sem o apoio dela. Guida sugere que Deus está levando consigo toda a família dela, mas tem certeza de que Deus não a deixou sozinha e desamparada. Mariana diz que só pode ser um milagre. Ingrid diz que cada vez mais não entende o Brasil.
e conta que estranha a família de Gerson. Alaide diz que ela está com medo de Armênia fazer a cabeça dos garotos contra ela. Ingrid diz que, se tiver de acontecer algo, acontecerá. Guida afirma não saber como ele está aguentando Mariana. Renato afirma que ela não precisa compreender nem entender nada e a beija. Ela afirma que ele a intriga e pergunta o que ele viu em Mariana, alegando ser bastante boba. Renato afirma que só vai quando quer e concorda que Maria do Carmo é mais mulher que Mariana, mas questiona quem lhe deu o direito de lhe perguntar alguma coisa. Guida afirma que apenas o quer, mas ele afirma que ela não tem o direito nenhum e exige que saia da cama, afirmando que é ele quem escolhe os momentos. Ela o obedece e o beija. Ele manda ela ir embora de sua casa. Ela sim o faz. Ele fica repetindo que Maria do Carmo é muito mais mulher e questiona o que ela ainda está fazendo ali. Também diz que quando a quiser, estalará os dedos para que venha se arrastando. Ela sai calada. Ele repete novamente que Maria do Carmo é bem mais mulher. Neiva diz entender e que quando uma pessoa tem problemas financeiros, tudo é horrível. Maria questiona se ela acreditou na conversa da lacraia, mas Neiva diz que ela é uma mulher educada e que pode se arrepender. Maria afirma que ela deveria conhecer mais da humildade, pois Laurinha não passa de uma mentirosa. Neiva diz que deve ter sido um grande choque quando saiu no jornal que estavam falidos, e dá como exemplo a cena que a amante fez no cemitério. Maria pede que não acredite nas palavras de Laurinha, pois não passa de uma mentirosa. Neiva questiona sobre o que ela mentiria. Maria diz que, a partir de agora, ela os sustentará e questiona o porquê de não ter tido essa reação quando soube da notícia do casamento. Neiva questiona se é possível uma pessoa usar de tanta falsidade, mas a filha afirma que sim e que é justamente o que ela quer. Todos comendam em sua mão. Maria a chama para comprar um vestido novo para sua mãe, já que está de namorado novo, e a chama para sair. A mãe afirma que não passa de um amigo, mas a filha questiona se ela já descobriu o nome verdadeiro dele. Neiva questiona se não pode haver algum engano, mas Maria deixa claro que ela prometeu que iria descobrir tudo. Neiva diz que agora Irineu e o jantar a deixam nervosa. Rafael e Alaide se beijam ferozmente. Ele jura que teve uma conversa séria com Vilmar, mas ela questiona o porquê de não ter terminado assim que se conheceram. Ele afirma que não tinham certeza de que realmente se amavam. Ele pede que apenas vivam o momento e sejam felizes e se beijam. Ele questiona se podem se encontrar amanhã mais cedo, mas acaba aceitando o convite. Laurinha diz que o inimigo tem que ficar dentro de casa para ser destruído e conta como foi exatamente sua performance na casa da sucateira. Ela começa a caçoar da decoração da casa da futura nora. Isabel julga as pessoas pobres e desdenha do que eles compravam na francesa. Ingrid questiona se realmente são pobres, mas Laurinha deixa claro que pobreza é um estado de espírito. Isabel diz que gostaria de ter visto a cena da cunhada na casa da sucateira. Isabel começa a comentar sobre Fedra, personagem grega, mas Ingrid questiona o porquê de ter chamado Laurinha desse nome. Isabel desconversa dizendo que associou a cunha apenas ao teatro. Ingrid afirma que sentiu que ela realmente gosta de Edu, mas apenas quis compreender. Isabel afirma que apenas pobres fazem questão de compreender tudo. Jonas elogia o cardápio do jantar. Laurinha questiona se ele depositou o cheque e ele mostra que o recibo e as prestações de conta estão sobre a mesa. Ela manda ele descontar os cheques para os ingredientes e caçou da situação financeira do país. Isabel debocha, questionando se ela fará alguma comida para pobre, mas Laurinha deixa claro que fez o jantar para pessoas de alta sociedade. A madame exige que Jonas saia e que preste mais atenção nos sinais que faz para saber a hora de se retirar. O mordomo pede licença e se retira. Laurinha diz que seguirá o conselho de fazer tudo o que a casa está precisando e diz estar morrendo de saudades do aparelho de jantar da vovó. Isabel questiona se ela ainda confia em Estela e a chama de cascavel, pois questiona se ela precisará de todo o dinheiro para o jantar. Laurinha afirma que não. Isabel questiona se o aparelho de jantar tem grande valor sentimental e sugere que Estela compre o aparelho de volta em Buenos Aires com o dinheiro que restará do jantar. Laurinha aprova a ideia. Estela diz que não pode viajar para o estrangeiro, pois tomou pavor de viajar de avião. Laurinha tinha esquecido do medo dela de avião. Isabel questiona se estão falando seriamente e Laurinha diz que podem ser francas com a francesa. Laurinha revela que Estela está devendo dinheiro para o imposto de renda e que por isso não pode comprar passagens. Isabel fica abismada, mas Laurinha diz que fará uma nova decoração em sua casa, voltando aos belos tempos, com o dinheiro que Maria do Carmo está pondo em suas mãos. Estela diz ser uma pena ela não conseguir recuperar o aparelho de jantar e questiona se não há alguém que possa buscá-lo. Isabel se oferece e diz que não faz questão de ir a este jantar, pois prefere ir a Buenos Aires. Neiva diz que o importante é que a filha realizará o sonho de sua vida ao se casar com um homem que ama.
Maria relembra o baile de formatura e como todos caçoaram dela. Ela continua pensativa. Paula conversa com Almir e diz que mandaram continuar com a matéria sobre a crise com a cultura. Ele conta que Edu se casará. Paula pede para ver a nota e vê que Maria conseguiu o que sempre quis. Maria conversa pelo telefone com Olavo e está totalmente irritada com a falta de decisões e incertezas. Também relembra sobre a pesquisa que pediu e desliga ao ver que Renato entrou na sala. Maria questiona o que aconteceu. Renato diz que não conseguiu dormir. Maria diz que percebeu pelas olheiras. Renato afirma não ter graça e diz que passou a noite em claro, pois estava pensando nela. Ela pede que pare com isso, mas ele afirma que ela deveria torcer, pois a admira bastante. Ela caçoa dizendo que ele acordou poeta e até anota os versos que está ditando. Renato relembra sua opinião sobre as ações da diretoria, mas Maria mostra que a sucata é um sucesso, pois está lotada de gente. Ele afirma achar difícil que dancem lambada por muito tempo e afirma que este casamento é um erro. Também diz que ela é moderna e viva, enquanto Edu não passa de um perdedor nato. Maria afirma que não merece isso, mas Renato afirma que ela não deve se casar e que tem direito de se meter na vida dela, pois Onofre queria vê-los casados. Maria diz que ele terá de contratar um psicanalista de defuntos, pois não acredita nessa história. Renato diz que as notícias vazam e diz que ela quer fabricar um carro baseado no projeto de um amador. Maria diz que discutirá na sala do conselho quando quiser entrar no campo novo, mas ele afirma que ela apenas quer bancar a mulher sem dúvidas. Ele questiona se ela tem certeza de que é um bom negócio fabricar carros baseando-se no projeto de um menino mimado. Maria afirma que ele não tem o direito de se meter em sua vida, pois é um problema seu. Renato afirma que ela não está contando com imprevistos e questiona o que acontecerá se acontecer alguma coisa, e ela acabará percebendo que não está tão segura. Maria questiona o que acontecerá. Guida questiona se ela pode assinar os papéis agora, mas Renato a impede. Maria manda que entre. A secretária resiste, mas Maria afirma ter várias empregadas competentes, que sabem bem a quem devem obedecer. A secretária age rapidamente. Maria afirma que olhará os papéis e afirma que Heloísa Carvalho quer vê-la. Maria reclama e diz ser a firma de cerimonial mais famosa do mundo e que se formou junto com ela, exigindo que mande entrar. Também exige que Renato saia, alegando que o assunto é particular. Guida pede desculpas pela demora e pede que entre. Renato questiona se será negócio da empresa e dá um fora em Guida. Maria diz ser um prazer enorme e Heloísa a elogia. Elas se sentam. Heloísa diz que sempre acompanhou a vida dela pelos jornais e elogia o escritório. Maria diz que também soube bastante da vida dela e Heloísa pede que não guarde mágoas daquele baile, pois promoveu bastante outros. Maria afirma que depois falarão dele, mas agora contará a razão de tê-la chamado ali. Ela conta que irá se casar novamente, mas dessa vez com Eduardo Figueroa. Heloísa diz que devem haver outros salões com mais prestígio, mas Maria insiste, afirmando que está preocupada com sentimentos, não com opiniões, já que o clube tem um papel importante para a vida dela e de seu marido. Heloísa questiona se o clube estiver acabando, mas Maria diz que dinheiro não é problema. A cerimonialista afirma que não podem passar por cima de razões sentimentais e questiona sobre os convidados. Maria diz querer que ela localize todos os colegas de turma que se formaram com eles, pois faz questão que todos estejam presentes no casamento. Geraldo questiona o que seu irmão conversa com sua mãe e se realmente sairá com Ingrid. Gerson diz que é paranoia dele e confirma que sairá com a amada num restaurante chiquérrimo. Armênia afirma que aceitará o convite e conta que irá acompanhada de Gerson e Ingrid. Moreira diz que não há problema algum, desde que dancem lambada. Gerson questiona se ela poderia atendê-lo, mas ela fica impressionada ao vê-lo. Ela elogia suas pernas. Gerson diz que veio buscar ovos e alho. Moreira o atende e ele parte. Eunice continua admirada e avisa que irá à sucata com eles. Heloísa diz que será o casamento dos sonhos, com tudo que ela tem direito, mereça e deseja. Maria agradece por tudo e ela se retira. Neiva diz estar atrapalhando, mas Maria afirma que faz questão de tê-la bem linda no jantar. A filha também diz que ela poderá impressionar Saldanha. Estela sugere como imaginaria a nova sala de jantar. Laurinha diz que é ótimo voltar a comprar. Estela diz ser ótimo ter dinheiro para comprar o que deseja. A madame questiona se Jonas providenciou a contratação do garçom, pois quer um serviço impecável. O mordomo diz que assim fará. Ele debocha por Lena colocar touca na cabeça e a orienta como será o jantar. A cozinheira exige que não se meta em seu departamento e a deixe trabalhar em paz. Ele questiona onde estará Laide, mas Lena diz não saber.
Ingrid conta que a futura noiva de Edu não tem classe. Alaide diz preferir ter classe do que dinheiro e afirma que Rafael anda desconfiado, temendo que ele descubra de quem é a filha. Ela conta que marcou às 8 da noite. Jonas avisa que eles terão um jantar e que não poderá sair, pois terá de ajudar no jantar. A empregada deixa claro que não é sua função, pois é arrumadeira. O mordomo afirma que terá de ser maleável, pois é isso que Laurinha espera. Alaide questiona o porquê de ter de ficar, mas Jonas afirma que o trabalho dela será limpar os cinzeiros. Betinho mostra que está terminando a lista de desejos. Laurinha conta que está providenciando tudo para o jantar e afirma que também está aproveitando para arrumar a casa. Também conta que estão com uma baixela inglesa. Eles vão juntos olhá-la. Edu questiona o porquê de ela não dizer onde será a festa de casamento. Maria diz que está querendo fazer uma surpresa. Edu diz que irá aceitar para agradá-la, pois faria de tudo para vê-la feliz. Ela afirma que adoraria vê-lo num pijama de seda, mas ele afirma que não tem. Ela diz que precisarão remediar esse problema imediatamente e começa a beijá-lo. Ela afirma estar louca de vontade, mas ele diz que a sala de espera dela está cheia. Ela diz que serve para isso, mas ele afirma que tem bastante tempo para isso e questiona se falou com um agente imobiliário sobre o terreno. Neiva elogia o vestido, dizendo ser bastante lindo. Erineu afirma que irá vê-lo. Neiva o mostra e ele o elogia bastante. Ela tenta desconversar e o impede de beijá-la por estarem cheios de mistérios. Ele questiona o que está fazendo de reprovável. Ela diz que ele é muito mais jovem do que ela, mas ele afirma que não. Ela afirma que tem 57 anos, mas ele afirma ter 59. Ela pede que mostre a carteira de identidade para confirmar. Ele fica sem reação e tenta desconversar. Ela insiste. Edu pergunta novamente sobre a construção da casa, mas Maria afirma que esqueceu de ligar. Maria diz ser Renato quem põe grilo em sua mente, afirmando que pode acontecer algo indesejável. Renato pega a carta que está no envelope de seu cofre e liga pedindo para falar com o Dr. Rogério Ferreira. Ao ser atendido, ele conta que gostaria de fazer uma consulta sobre o assunto que envolve milhões e milhões de dólares. Mariana conta que a biblioteca fechou mais cedo por falta de luz e que jamais Renato lhe daria um bolo por ser um cavalheiro. Guida se impressiona ao ver que continua tudo bem entre eles. A iludida diz que vai tudo de vento em popa e pede que avise a ele que pode ir até sua casa ou telefonar. A secretária diz que avisará. Renato questiona se existe alguma possibilidade de a conversa estar sendo gravada e confirma que são muitos milhões de dólares. Também diz que não poderá adiantar nada mais pelo telefone, mas afirma estar à disposição deste assunto por ser bastante dinheiro em jogo, acima de 300 milhões de dólares. Ele diz que dará o endereço. Neiva continua insistindo e afirma que ele está mentindo apenas para ela se sentir melhor. Ele brinca com ela e afirma ser uma enorme bobagem, mas que irá mostrar para contentá-la. Ele olha a carteira e diz que não está com a carteira de identidade, pois a esqueceu no mercado. Neiva aconselha que vá logo buscar a carteira e questiona se aprovou o vestido. Erineu afirma que ela será a rainha da festa. Alaide diz não entender a mãe por estar tão feliz, mesmo com bastante serviço para fazer. Lena diz amar receber visitas, principalmente quando o jantar é especial, mas a filha afirma odiar, dizendo que limpar cinzeiro não é seu trabalho. A mãe afirma que ela tem apenas de aceitar. Alaide diz que irá desmarcar o forró que iria hoje à noite. Alaide diz ser horrível trabalhar em casa de família e que Rafael ficará decepcionado por não encontrá-la. Ingrid diz que não comparecerá ao jantar, pois irá se encontrar com Gerson, afirmando ser apenas curiosidade. Mas Alaide afirma que ela está realmente apaixonada. Armênia diverte Gerson pelo penteado na peruca, mas o filho afirma que Geraldo não gostará de saber que ele irá na sucata com Ingrid. Armênia afirma que o filho não precisa saber de nada, mas o fura-olho diz que dará tudo certo. Geraldo diz que sempre amou Ingrid, mas não sabe o porquê, afirmando que o jeito dela o excita. Também questiona a Rafael se isso o excita. Rafael diz estar meio longe por estar pensando numa maneira de se livrar de Vilmar, pois aconteceria uma tragédia se ela o pegasse novamente com Bia. Geraldo cumprimenta Bia e ela afirma que não está conseguindo vir por problemas pessoais. Rafael diz que está se preparando para o encontro deles, mas Alaide conta que sua patroa chamou convidados e que por isso não poderá sair hoje. Ele questiona o porquê de ela não dizer que sairá, mas ela afirma não querer falar enquanto não tiver certeza de que terminou com Vilmar. O amado diz que já fez tantos planos, mas ela afirma novamente que hoje à noite não poderá ir. Ele afirma que já terminou seus serviços e questiona que horas
dias ela terá de voltar. Ela afirma que apenas veio para dar o aviso e que jura que amanhã nada fará eles não se encontrarem. Eles se beijam. Maria fica feliz ao saber que conseguiu convidar todo mundo, mas triste ao ver que não poderão fazer no clube. Edu questiona se a surpresa não deu certo e Maria confirma, afirmando que não faz mais sentido. Também conta que contratou Heloísa de Carvalho para organizar a festa e a mandou localizar todos os colegas de turma. Edu diz que não faz questão de rever ou deixar de rever e questiona qual o problema. E Maria conta que queria fazer a festa no clube, mas infelizmente ele foi destruído. Ele questiona se ela está triste só por isso, pois afirma ter a solução. Maria afirma que já esteve ali antes, mas que não lembra como e quando. Edu a leva para ver todo o local. Ela admira tudo lindamente e elogia. Ele diz que ela não está lembrando, mas afirma ser a véspera do baile. Maria diz que seus pais amaram o lugar por estar ligado a Portugal. Ela questiona se alugam o local, mas Edu afirma que poderia até comprar o prédio e afirma que adorará casar ali. Edu diz ser desnecessário presentes, já que ela está investindo no projeto do carro. Ela afirma que ele faria o mesmo por ela e questiona o que ele gostaria de fazer. Guga diz não ter emprego para oferecer, mas Edu o interrompe dizendo que veio refazer sua coleção de carros e afirma que o preço não será o problema. Ele analisa o carro e fica surpreso ao ver Paula. Ela afirma que não foi coincidência, pois estava o seguindo. Ela afirma que o ama e que não pode acreditar que ele esteja considerando como opção de vida se casar com Maria do Carmo. Mariana conta que passou no escritório à toa, apenas para vê-lo. Renato afirma que veio para vê-la e ela afirma que queria convidá-lo para o cinema, mas ele afirma que terá um jantar de negócios importantíssimo. Ela diz ficar bastante feliz por ele ter vindo. A jornalista questiona se é isso mesmo que ele quer para a sua vida e alega que ele não suportará ver a sucateira todos os dias. Também diz que teve bastante orgulho dele quando estava batalhando pela vida. Ela conta que apareceu uma vaga no arquivo do jornal e que pode ser uma grande oportunidade, chamando-o para ir consigo. Edu desdenha, mas ela afirma que ele não tem os mesmos valores que Laurinha e Maria do Carmo. Também diz que ele é bastante melhor que isso, mas ele afirma que não está interessado nas opiniões alheias e ela questiona o que ele quer. Ele afirma que não a ama e questiona por quanto tempo duraria a relação deles. Paula diz que todo mundo passa por isso e todos sobrevivem, mas ele afirma que ela o conheceu no limite e afirma que escolheu a si mesmo. Também afirma que não é fraco e afirma que provará para todos quem é um cara de sucesso com o fenômeno que será o projeto do carro. Edu questiona quantas pessoas que estão por cima tiveram o luxo de ter caráter. Ela afirma não estar acreditando no que está ouvindo. Ele afirma que, quando estiver por cima, se dará o luxo de ter caráter. Paula questiona se eles não se verão mais, mas ele afirma que não foi a procurar. Ela deseja que seja bastante feliz com Maria do Carmo, mas Edu garante que o que é de Maria do Carmo está guardado. Paula atinge a porta com uma peça e cai aos prantos.